bom dia pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de física? Não vou ainda me despedir, essa não é a nossa última aula, não se iluda. Vai sair hoje, vai sair essa semana ainda uma aula extra, tá? Eu fiquei de ajudar o outro professor de física, ele tá com conteúdo atrasado e aí eu vou estar passando, né? Também relatividade com vocês, tá? Mas aí eu vou gravar uma videoaula separada, né? E vou estar postando. E na primeira oportunidade que eu tiver, eu posto aqui no Classroom de vocês, tá bom? Bom, gente, para hoje nós vamos fazer aí a correção, né, dos exercícios que eu passei para vocês na nossa última aula, tá? E após fazer essa correção, né? Eu já vou começar aí a gravação da nossa aula extra. Acho que não vai sair hoje, tá? Então, mas assim que sair, eu aviso vocês e passo o link para vocês poderem assistir, tá bom? Bom, gente, vamos fazer aqui então a nossa correção. Vou começar aqui pelo número 1, né? Eu passei o número 1, número 2, número 3 e depois, se eu não me engano, deixa eu ver quais são os outros aqui. Eu passei o 5, o 8 e o 10, tá? Então são 6 exercícios. Os 3 primeiros não tem cálculo, né? E os 3 últimos tem. Então eu passei aí bem dividido. Um pouco tem, um pouco não tem, né? Então vamos lá. Vou começar então com aqui o número 1. Fala o seguinte, ó, para explicar o efeito Doppler, um professor do curso de mecânica brinca com o uso do personagem do desenho animado. Ele projeta uma figura do carro do Fred Flintstone no episódio em que ele e a Barney eram policiais. A figura mostra a representação do carro visto de cima, se deslocando para a direita com velocidade constante em módulo. Na figura ainda, ele representa em outra perspectiva as personagens Betty e Vilma, né? Os círculos representam as frentes de onda sonora de Yabadabalu, né? Emitidas pela sirene. Considere as observadoras Betty e Vilma estejam em repouso na posição apresentada na figura. Beleza, então as duas personagens, vamos tentar entender o exercício, estão em repouso, né? Quem está deslocando ali é o veículo, né? Ou seja, onde está o Fred, né? Em relação ao som emitido do carro de Fred e Barney, é correto afirmar que, vamos analisar o seguinte, gente, ó, se você for analisar aqui, ó, você vai ter aqui mais frentes de onda em menor tempo, né? E aqui você vai ter menos frentes de onda, ó, porque vai demorar mais tempo para o som percorrer. Ó, porque se você for analisar, 1, 2, 3, 4, 5 frentes de onda. Ó. O tempo que ele demora para fazer isso aqui vai ser muito menor do que para cá. 1, 2, 3, 4, 5, na verdade são 6 frentes de onda, né? Então o que acontece nesse caso? Ó, se você for analisar, a Vilma aqui, ela vai escutar esse som, ó, vamos supor que ele emite com a frequência F, né? O Fred aqui emita um som com a frequência F, né? A Vilma vai escutar isso com a frequência FW, né? A frequência de Vilma, né? E aqui a Betty vai escutar com a frequência da Betty, né? Beleza. Só que o que acontece nesse caso? A frequência F está no meio, né? A frequência da Vilma é maior, porque aqui ele consegue atingir mais frentes de onda por segundo, né? Por tempo, né? E a de Betty, ela tem a menor de todas as frequências, né? Então, se você for analisar aqui, ó, a Vilma escutará com frequência maior do que Betty. Essa é a alternativa correta, é a letra B, tá? Então, só para lembrar, Vilma tem a maior frequência. Aí você tem a frequência F, que é a do meio, que é a frequência original, né? E a frequência da Betty é a menor das 3 frequências, porque o carro está se afastando dela. Ok? Beleza? Então, a número 1 já está aí resolvida. Vamos para a questão de número 2, que fala o seguinte, ó, os fenômenos sonoros estão relacionados com a vibração de corpos materiais. Portanto, sempre que se escuta um som, há um corpo material vibrando. Sobre as ondas sonoras, assinale que for correto. Tá, até aqui não falou muita coisa, né? Ele só quer saber o que a gente sabe aqui que é verdadeiro ou falso. Beleza? Número 1. O som audível se localiza numa escala entre infrassom e ultrassom. Gente, o infrassom nós não conseguimos ouvir, porque está abaixo da frequência audível. E o ultrassom acima. Então, sim, o som audível ele está numa escala ali entre o ultrassom e o infrassom, né?
Então, está correto esta primeira aqui. Ok? Então, marca a primeira. Segunda, a característica de uma onda sonora que classifica como calma ou barulhenta é chamada de amplitude. Isso aqui fala de, vai lá, aumenta o som da TV, diminui. Sim, isso aqui, ou seja, a televisão está barulhenta. Então isso aqui é o que classifica isso, é a amplitude da onda. Se tem uma amplitude maior, você tem um som mais forte, né? Uma amplitude menor, um som mais fraco. Então o que realmente classifica entre calma e barulhenta é a amplitude da onda. Está correto também a segunda. A quarta, uma onda sonora de baixa frequência é um som grave. Lembra daquela ideia que nós temos, né? As mulheres têm o som agudo, né? E os homens têm o som grave, né? A mulher tem voz fina, o homem tem voz grossa, né? Então essa é a ideia, né? Se é uma onda sonora de baixa frequência, é uma onda grave, tá? Então isso aqui está relacionado à altura do som, né? A altura é fina ou grossa, né? Não intensidade, tá? Então, verdadeira também a quarta, hein? Marca a quarta aí. Uma onda sonora de baixa frequência, sim, é uma onda mais grave, né? 8. O efeito Doppler é uma característica observada nas ondas sonoras de modo geral. Ele ocorre devido à alteração de frequência da onda em razão do movimento da fonte ou do observador. Sim, a gente já viu nesse capítulo agora que o efeito Doppler, né, ele é de fato aí, digamos assim, uma frequência aparente, né, não é a frequência original emitida pela fonte, né, então você vai ter um desvio para frequência maior ou menor de acordo com o observador, com a fonte estar se aproximando ou se afastando. Então essa aqui é verdadeira, marque a questão 8 também. Vamos ver a 16. Reverberação é a confusão de sons, já está errado, confusão de sons que chega aos nossos ouvidos em tempos diferentes, em virtude de que cada frequência de onda apresenta velocidades diferentes. Gente, em que cada frequência de onda apresenta velocidades diferentes. Gente, não, está tudo errado. Você está num ambiente, no quarto, por exemplo, né? Vamos supor que você está numa casa onde não é mobiliado, eu já citei esse exemplo antes, né? E você emite um som, você fala alguma coisa, né? Esse alguma coisa que você fala, né? Vai dar um eco, né? Só que vai bater na parede e volta. Só que como a parede está muito, muito próximo de você, esse som vai voltar muito, muito rápido. Então vai ser um eco menor, digamos assim, né? Quando você tem uma distância entre você e a parede muito pequena, ou entre você e o obstáculo uma distância menor, né? O que vai acontecer? Você vai ter aí um eco menor, né? Um eco só que menor. Então dá um efeito de prolongamento da sua voz, na verdade, né? Mas não gera uma confusão, mas e muito menos, gente, tem velocidades diferentes. Se você emite o som numa sala, esse som bate na parede e volta, a mesma velocidade que ele foi, ele voltou, ele não trocou de meio, ele não sofreu nenhum tipo de refração. Então essa 16 aqui, ela está errada. Esse negócio de velocidades diferentes aqui está totalmente errado, então aqui é falso, tá? Então, se você precisa da soma aí, a soma é 8 mais 4 mais 2 mais 1, você tem a soma 15, tá? Então, esse negócio aqui, eu acho que o principal que ficou mais errado aqui nessa 16 é velocidades diferentes aqui, ó. Isso é o principal, eu acho, na minha opinião, que ficou errado nessa 16, essas velocidades diferentes, né? Lembrando que reflexão de onda, a onda não muda a velocidade, né? Porque ela bate no obstáculo, na parede ou no que for e retorna para o mesmo meio. Ela não sofreu refração nem nada disso, então a velocidade dela permanece a mesma, tá? Se a velocidade do som no ar foi indo 340 metros por segundo, na volta também é 340 metros por segundo, tá? Só para deixar claro. Número 3, né? Vamos passar aqui para a questão de número 3. O efeito Doppler recebe esse nome em homenagem ao físico austríaco Jonathan Christian Doppler, que o propôs em 1842. As primeiras medidas experimentais do efeito foram realizadas por Buys Ballot, né? Na Holanda, usando uma locomotiva que tocava uma nota bem definida, né? Acho que é um experimento interessante, né? Você pega um monte de músicos, põe em cima de uma locomotiva e eles vão tocar uma nota. Ó, todo mundo vai tocar a nota Dó, né? E todo mundo toca a nota Dó. E quando ele passa, lógico, vai ter um músico lá, né?
que vai conferir, não, realmente eles estão emitindo a nota dó. E vai ter um músico fora, né? Vai ter um músico ali, vai ter um músico fora da locomotiva, vai ter um músico no chão, né? E ele vai ali conferir se realmente chegou a nota dó. Eles vão perceber que não é a nota dó, né? Então aí você vai ter ali, ou seja, o efeito Doppler, né? Você vai ter ali um desvio da frequência, né? Porque na verdade as notas musicais estão diretamente relacionadas às frequências, né? Você tem uma nota, é uma frequência. Se você tem outra nota, é outra frequência, né? Vamos continuar aqui então? Beleza. Considere uma locomotiva com um único trompetista movimentando sobre o trilho horizontal da direita para a esquerda, com velocidade constante. O trompetista troca uma nota com frequência F no instante desenhado na figura. Cada um dos três observadores detecta uma frequência em uma posição. Nesse instante, a locomotiva passa justamente pela frente do observador D2. Beleza. Analise as informações abaixo sobre os resultados da experiência. Então, analisar, você tem aqui ó, o D1, que está à esquerda, tá aqui, o D1 está aqui, o D2 está no rumo da locomotiva e o D3 está atrás. Então, se você for analisar, o que está acontecendo? No D1, você tem uma aproximação, você está se aproximando do D1, D2 nem se aproximando nem se afastando, e lá no D3 está se afastando. Tá? Então, se você for representar isso aqui através de frente de onda, é fácil de representar isso. Vamos tentar representar isso aqui a parte de frente de onda. Ó. Quando a locomotiva estava lá atrás, ó, quando ela estava lá atrás ali, né, um pouquinho lá na posição D3, né, ele emitiu uma frente de onda. Tá aqui a frente de onda que foi emitida, né? Aí a locomotiva, deixa eu diminuir aqui, andou um pouquinho para frente. Ela emite outra frente de onda. A locomotiva andou mais um pouquinho para frente. Chegar lá mais para frente um pouquinho, ela emite outra frente de onda, né? Nossa locomotiva anda mais um pouquinho, ela vai mais um pouquinho para frente aqui, mais uma frente de onda. E assim vai, ó. E por último mais uma aqui. Olha só. Se você for analisar, olha o nosso desenho, né? O que está acontecendo? Você está tendo uma frequência maior à esquerda, né? E uma frequência menor à direita, né? Uma frequência diferente da frequência F produzida ali no centro da locomotiva. Na locomotiva ela emite frequência F. Então quem está ouvindo lá em D1 está ouvindo uma frequência maior. Quem está ouvindo lá em D3 está ouvindo uma frequência menor. Tá? Deixa eu pegar aqui o material porque eu pus esse monte de risco aí. Eu vou ler do lado de cá aqui. O som percebido pelo detector D1 é mais agudo que o som emitido pelo trompetista, né? Então veja bem, se o som, né, a frequência é maior para o D1, sim, ele é mais agudo, ele é um som mais alto, né? Lá no D3, ele é um som mais grave, né? Então, ou seja, essa primeira é verdadeira. Vamos marcar aqui verdadeiro para ela? Marca essa primeira aí, ela é verdadeira, né? Então o som realmente percebido pelo detector D1 é mais agudo. Vamos para o número 2. Número 2, a segunda fala o seguinte, ó, a frequência medida pelo D1 é menor do que F. O D1 está onde? O D1 está à esquerda. Essa frequência não é menor, ela é maior. Então aqui é falso, o segundo é falso, não marque a segunda, tá? A terceira, vamos ver aqui a terceira. As frequências detectadas por D1 e D2 são iguais e maiores que F, respectivamente. Então, peraí. D1 e D2 são iguais? Não, eu acabei de falar que D1 tem uma frequência maior, aí depois vem o D2 e por último D3. Né? Então D1 tem uma frequência maior que D2, né? Então as frequências D1 e D2 são iguais? Não, não são. Tá? Então você vai deixar essa aqui como falsa, a terceira como falsa, né? E por último a quarta, a frequência detectada por D2 é maior do que a detectada por D3. A frequência D2 é a que está no meio, né? É menor que o D3. Sim, se você for analisar aqui, ó, D2 é a frequência original, né? Digamos assim. Ela é maior do que a D3. A D3 tem a menor de todas as frequências, né? Você pode ver que os espaços aqui, ó, os espaços entre as cristas de onda aqui, ela é muito grande, né? Enquanto o espaço no centro ou até mesmo aqui na frente, ó, é muito menorzinho. Então você tem uma frequência maior, né, na esquerda, depois no meio e a menor das frequências fica na direita, certo? Então esse aqui você vai marcar
D2 é maior do que D3, verdadeiro, marca essa também. Então, as alternativas corretas ficam sendo 1 e 4, não é isso? Então, fica a letra A, 1 e 4. Beleza? Vou apagar aqui a nossa lousa e volto para corrigir os outros 3, tá bom? Bom, galera, voltando aqui, a questão número 5, né? Então, um pouco questão de número 5. Uma onda sonora considerada plana, proveniente de uma sirene em repouso, propaga-se no ar parado na direção horizontal, com velocidade v igual a 33 metros por segundo e comprimento de onda igual a 16,5 centímetros. Na região em que a onda está se propagando, um atleta corre em uma pista horizontal com velocidade u igual a 6,6 metros por segundo, tá? Formando um ângulo de 60 graus com a direção de propagação da onda. O som que o atleta ouve tem frequência aproximada de... O que está acontecendo aqui, gente? Vocês podem perceber que o atleta ele está correndo a 60 graus aqui, ó, em direção à velocidade de propagação, né, da onda. Então, o que a gente tem que fazer? Esse aqui é um vetor, né? Nós vamos ter que decompor esse vetor aqui, né? Vou chamar esse vetor de V0 aqui no eixo X. Você pode decompor ele no eixo X e no eixo Y, né? Porque como ele está a 60 graus, ele tem duas velocidades. Ele tem uma velocidade no eixo X e uma velocidade no eixo Y. Então a gente vai ter que decompor isso aqui. Eu estou sabendo disso já, né? Mas primeiro, vamos seguir o nosso gabarito aí. Primeiro nós vamos calcular a frequência, né? Nós sabemos que velocidade é igual a lambda vezes f. A velocidade, ela é de quanto aqui de propagação? 330, para saber a frequência da onda aqui, tá, gente? 330 metros por segundo. O lambda, ele forneceu, é 16,5 centímetros, então tem que passar para metros, multiplica por 10 a menos 2, vezes a minha frequência f. Então, minha frequência f vai ser 330 dividido por 16,5 vezes 10 a menos 2, né? Se eu pegar aqui 330, deixa eu jogar isso aqui para cima. Se eu pegar aqui o 330 e dividir ele por 16,5, vou fazer essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui vai dar 20, né? Então, vai dar 20. E eu vou jogar o 10 a menos 2 que está no denominador para o numerador por 10 a 2, né? Você troca ele aqui, troca também o sinal do expoente. Então eu posso falar que a minha frequência então é de 2000, né? 2000 Hz. Então a minha frequência original é de 2000 Hz. Não é a frequência com que o atleta está ouvindo, tá? É a minha frequência original, tá? Bom, como é que eu vou saber que é a frequência do atleta? Agora é a hora da decomposição vetorial aqui, ó. Vou descobrir quanto que vale essa velocidade u no eixo x. Vou chamar essa velocidade aqui de velocidade zero, que é a velocidade do atleta, né? A velocidade do observador, né? Então vai ser a minha velocidade u vezes o cosseno no caso aqui é cosseno de 60 graus, né? Eu vou falar cosseno de θ, mas é cosseno de 60 graus. Então vou fazer a decomposição aqui, ó. Então a velocidade do observador no eixo x vai ser a velocidade u, qual que é a velocidade do atleta? 6,6, né? Vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Então eu vou ter que a minha velocidade do observador vai ser 3,30 ou 3,3 metros por segundo. Então eu já descobri a velocidade dele em relação ao eixo x, tá? Bom, agora você tem que pensar, o atleta ele está se afastando ou se aproximando da fonte? Se as frentes de onda estão chegando aqui, né? E ele está indo favorável, está se afastando da fonte, né? Então, se ele está se afastando da fonte, eu vou usar a fórmulazinha do efeito Doppler de afastamento. Vou vir aqui, ó, vou pôr aqui, ó. A frequência f', ela vai ser a frequência f, que é a frequência original, né? Vezes a velocidade menos a velocidade do observador sobre a velocidade, tá? Então, eu vou vir aqui e vou substituir agora as minhas informações. A minha frequência original é de 2000 Hz, vezes a velocidade do som no ar é 330, menos a velocidade do observador é 3,3, sobre a velocidade do som, que é de 330, né? Beleza. Aqui você colocaria mais a velocidade da fonte, mas a fonte está parada, né? Vai ficar f' igual, vamos ver o que dá para fazer aqui. Se eu pegar, deixa eu abrir minha calculadora aqui, 330 e diminuir
de 3,3 menos 3,3, eu vou ter 326,7 e dividir isso por 330, eu vou ter 0,99, né? Então vai ficar 2.000 vezes 0,99. Agora eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar isso por 2.000. O que vai dar aqui a nova frequência de 1980 Hz, que é a minha alternativa correta, tá, gente? Tá aqui. Se você for analisar que letra que daqui, 1980 dá a letra B de bola, 1980 Hz, ok? Então, corrigida aqui a questão número 5, vou apagar a nossa lousa e volto com a próxima questão, tá? Um minutinho só. Bom, galera, voltando aqui, questão número 8, fala sobre aqui a lei de Hubble, né? Hubble foi um físico e descobriu que as galáxias, a velocidade delas depende da distância, né? Ou seja, quanto mais distante uma galáxia está da gente, né, maior a sua velocidade. E ele criou essa relação, né? Que é a fórmula de Hubble, né? Que fala que U é igual a D vezes H, né? Essa é a fórmula da constante de Hubble, tá? Então eu vou fazer a leitura número 8, é um exercício muito simples, né? Fala o seguinte, uma galáxia está se afastando com velocidade em torno de 6.600 km por segundo. Sabendo que a constante de Hubble é 70 km por segundo vezes megaparsec, né? A distância dessa galáxia à Terra é de aproximadamente quantos megaparsecs, né? Parsec, gente, é uma medida astronômica de distância, tá? O parsec, tá? Então, como é que funciona o parsec? Se você pega uma estrela que está a uma distância x, né, do Sol, onde quando ela é observada a uma unidade astronômica do Sol dá 1 grau, faz um triângulo. Ó. Tá aqui o Sol, tá aqui a Terra, né? Tem uma unidade astronômica aqui, ó, a distância, unidade astronômica, entre a Terra e o Sol. Aí você pega uma outra estrela suficiente para esse triângulo aqui ter 1 grau aqui, ó, 1 grau, né? Você tem 1 parsec, né? Ou seja, nesse caso aqui, então isso é unidade de distância. 1 parsec equivale mais ou menos 10 anos-luz, tá? Só para você ter uma ideia aí do que eu estou falando, tá? Só para não ficar perdido em questão de distância. Mas vamos lá. Ele quer saber essa distância. Então vamos analisar aqui, ó. Se eu pego a distância, eu vou isolar essa distância, vai ficar distância é igual a velocidade da galáxia dividido pela constante de Hubble, né? Então a minha distância vai ser a velocidade, que é 6.600, dividido por 70, que é a constante de Hubble. Olha só que fácil esse exercício, gente. Então a minha distância então vai ser aproximadamente 94,3 megaparsecs, tá? Então tá aí a nossa unidade de distância dessa galáxia, tá? Até que 94,6 megaparsecs é uma distância considerável, tá bem longe, tá? Então tá aí corrigida número 8, eu vou apagar a lousa novamente e retorno com a 10, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, a próxima questão é a 10 e volto com a 10, ok? Já volto. Bom, galera, voltando aqui com a questão número 10, né? Questão número 10 aqui, corrigindo a última questão daquelas questões que eu passei. Fala o seguinte, o radar é um dos dispositivos mais usados para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em movimento, né? Eu já expliquei para vocês, é bem simples, né? Ele dispara uma onda eletromagnética, ela incide sobre o veículo e volta, né? Ou seja, a frequência que volta é diferente da frequência que foi emitida. Através disso, você tem a velocidade do automóvel. Considere que a velocidade medida por um radar foi de 72 km por hora para um carro que se aproxima, do aparelho. Para se obter a velocidade Vm, né, o radar mede a diferença de frequência ΔF, dada por, aí tem a fórmula, né, sendo F a frequência da onda refletida pelo carro, né, que é 2
2,4 vezes 10 a décima Hz. A frequência da onda emitida pelo radar, 3 vezes 10 elevado a 8, a velocidade, né, da onda. E o sinal, né, deve ser escolhido dependendo do sentido do movimento do carro em relação ao radar. Sendo que quando se aproxima a frequência da onda é maior que a emitida, pode-se afirmar que a diferença ΔF medida pelo radar foi de quanto? Então, basicamente, aqui nós vamos usar aquela fórmula, né? ΔF, vamos usar a fórmula que o exercício deu, não vamos usar nenhuma fórmula que a gente já sabe. Vai ficar ΔF, que é a diferença de frequência, né? Vai ser igual a Vm, né? A nossa velocidade, dividido por C, que é a velocidade da luz, vezes a frequência original, tá? Então, seria basicamente isso aí. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. A minha 70 km por hora, eu tenho que converter isso aqui, gente, ó. Tá em km por hora. Eu tenho que passar isso para metros por segundo. Então, vai ficar a minha variação de frequência vai ser 20, que é 20 metros por segundo, dividido por 3 vezes 10 elevado à oitava. Vixe, vai dar uma conta. Vezes 2,4 vezes 10 a 10. Beleza. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dividir esse 20 por 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Um pouco na tela para vocês verem. Vou pegar o 20. Vou dividir por 3. Vai dar 6,666666. E vou multiplicar isso por 2,4. Deu 16. Ok, então chega a calculadora para lá. Deu 16. Vai ficar aqui, ΔF. Isso foi só para agilizar, tá? Deu 16. Então, ó. Nesse 16 eu já fiz essa divisão aqui e já multipliquei o 2,4. O que eu preciso fazer agora? Jogar esse 10 a oitava para cima, ficar 10 a menos 8 e manter o 10 a 10. Então o que vai acontecer então? A nossa diferença de frequência vai ser o menos 8 mais 10 dá 2, né? Então vai ficar 16 vezes 10 a 2. Pronto, tá fácil, tá mole. Agora ficou 1600 Hz de frequência, né? Então, basicamente aqui, de variação de frequência, tá? Então, 1600 Hz de variação de frequência. Você vai marcar, então, letra A, 1600 Hz, tá? Bom, gente, finalizamos aqui, então, a nossa correção dos exercícios que eu pedi na aula anterior, tá? Essa semana ainda vai sair mais uma videoaula, avisando mais uma vez, vai sair mais uma videoaula de relatividade geral e restrita, tá? Muito provavelmente eu vou falar sobre restrita primeiro e a geral depois, mas a ordem, né? Enfim, assim que possível, né? Eu vou postar para vocês mais uma videoaula falando sobre relatividade, tá? Não perca, para ajudar o professor lá na frente dele, na frente A, né? Física frente A, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da correção, né? Tá aí a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar no privado, tá? Um abraço, não é nossa despedida, ainda tem mais uma videoaula, né? Um abraço e até a próxima videoaula.